Bom dia, sexta-feira da Paixão do Senhor. O evangelho de hoje é um pouco longo, mas vamos devagarinho, colocando cada palavra, cada gesto, essa atitude de amor de Jesus que se entrega livremente por amor à humanidade. É de João capítulo 18, de 1 a 19. Depois de dizer essas coisas, Jesus saiu com seus discípulos e foi para o outro lado do riacho do Cedron, onde havia um jardim. Aí entrou com ele seus discípulos. Judas, que o estava traindo, conhecia o lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira aí com seus discípulos. Então Judas conduziu uma tropa de soldados romanos e alguns guardas do chefe dos sacerdotes e dos fariseus. Chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que estava para lhe acontecer, saiu e lhes disse: Quem vocês estão procurando? Responderam: Jesus Nazareno. Jesus lhe disse: Sou eu. Judas, que estava traindo Jesus, também estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou outra vez: Quem vocês estão procurando? Responderam: Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Eu já lhes disse que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem os outros, vão embora. Era para se cumprir a palavra que ele havia dito: Eu não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro tinha uma espada. Ele a desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus então disse a Pedro: Guarda a espada na bainha. Por acaso vou deixar de beber o cálice que meu pai me deu? Então a tropa, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram e o levaram primeiramente até Anás, que era sogro de Caifás, sumo sacerdote nesse ano. Caifás era aquele que tinha aconselhado os judeus: é conveniente que um só homem morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiram Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a porteira e fez Pedro entrar. A empregada que tomava conta da porta disse então a Pedro: Será que você não é um dos discípulos desse homem? Pedro disse: Não sou. Os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira, pois estava frio. Eles se aqueciam e Pedro ficou aí se aquecendo com eles. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu tenho falado ao mundo claramente. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei nada em segredo. Por que está me interrogando? Pergunte aos que ouviram o que eu lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Quando falou isso, um dos guardas que aí estava deu uma bufetada em Jesus e disse: É assim que tu respondes ao sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: Se falei mal, dê testemunho desse mal. Mas se falei bem,
por que você está me batendo? Então Anás mandou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Pedro ainda estava lá fora aquecendo-se e disseram-lhe: Será que você também não é um dos discípulos dele? Pedro negou, dizendo: Eu não, mas um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha deceptado a orelha, disse: Por acaso eu não vi você no jardim junto com ele? Pedro negou mais uma vez, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus para o palácio do governador. Era cedo e eles não entraram no palácio, para não se contaminarem e assim poderem comer a ceia pascal. Então Pilatos saiu ao encontro deles e lhes disse: Que acusação vocês trazem contra esse homem? Responderam dizendo: Se ele não estivesse agindo mal, não o estaríamos entregando a você. Pilato disse-lhe: São vocês que devem tomá-lo e julgá-lo conforme a lei de vocês. Os judeus lhe disseram: Não temos permissão de matar ninguém. Assim se cumprirá a palavra que Jesus tinha dito, indicando o tipo de morte com que iria morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você diz isso por si mesmo ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso eu sou judeu? O teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. O que foi o que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos teriam lutado para, para eu, para que eu não seja entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos disse: Então tu és rei? Jesus respondeu: Você está dizendo, eu sou rei. Por isso eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos lhe disse: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e lhes disse: Eu não encontro nele nenhuma culpa. Mas existe um costume entre vocês que lhe solte alguém na época da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Então eles gritaram de novo: Ele não, solte Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Então Pilatos tomou Jesus e mandou flagelar. Os soldados traçaram a coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Colocaram nele um manto vermelho e ao seu encontro e diziam: Salve o rei dos judeus! Ele dava bofetadas e Pilatos saiu de novo e disse: Vejam, eu estou trazendo para fora a fim de que vocês saibam que eu não encontro nele culpa alguma. Então Jesus saiu com a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilato disse-lhe: Eis o homem. Vendo Jesus, os chefes dos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifique, crucifique. Pilatos disse-lhe: Então tratem vós de crucificá-lo, pois eu não encontro nele culpa nenhuma. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo a lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando ouviu essas palavras, Pilato ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus, porém, não lhe deu resposta. Então Pilato lhe disse: Não falas comigo? Não sabe que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?
Jesus lhe respondeu: Você não teria nenhuma autoridade sobre mim se ela não lhe tivesse sido dada do alto. Por isso, quem me entregou a você tem pecado maior. Por causa disso, Pilato procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritaram: Se soltar, você não é amigo de César. Todo aquele que se diz rei se opõe a César. Ouvindo essas palavras, Pilato levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Chão de Pedra, que em hebraico se diz Gábata. Era o dia de preparação para a Páscoa, e por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Aqui está o rei de vocês. E eles gritaram: Fora, fora, crucifique-o. Pilatos lhes disse: Mas eu vou crucificar o rei de vocês? Os chefes dos sacerdotes responderam: Nós não temos outro rei senão César. Então Pilatos lhe entregou Jesus para ser crucificado. Então eles pegaram Jesus, que saiu carregando a cruz, rumo ao chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Gólgota. Foi aí que crucificaram Jesus e com ele outros dois homens, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos também mandou fazer uma inscrição e colocá-la no alto da cruz. Nela está escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ler a inscrição, porque o local onde Jesus foi crucificado ficava bem perto da cidade. E a escrita era em hebraico, latim e grego. Então o chefe dos sacerdotes dos judeus diziam a Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, mas coloque: Ele diz: Eu sou rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados repartiram as roupas dele em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, e a túnica não tinha costura, era feita de uma peça única, de cima até embaixo. Então disseram uns aos outros: Não vamos rasgá-la, vamos tirar sorte para ver com quem vai ficar. Assim se cumpriu a escritura, que diz: Repartiram minhas roupas entre si e sortearam minha túnica. Foi o que os soldados fizeram junto à cruz de Jesus. E junto dessa cruz estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. E desde essa hora o discípulo a recebeu em casa. Depois disso, sabendo que tudo estava realizado, Jesus disse, para se cumprir a escritura: Tenho sede. Havia por aí um jarro cheio de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja ensopada de vinagre e levaram até a boca de Jesus. Quando ele tomou o vinagre, disse: Tudo está consumado. Dando a cabeça, entregou seu espírito. Como era o tempo de preparação para a Páscoa, os judeus não queriam que os corpos ficassem junto da cruz no sábado, durante o sábado. E esse sábado era muito importante para eles. Então pediram que Pilatos mandasse quebrar as pernas dos crucificados e que fossem retirados da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e também do outro que tinha sido crucificado com Jesus. Quando se aproximaram de Jesus,
Viram que já estava morto, por isso não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu tem dado testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, pois ele sabe que diz a verdade, para que também vocês acreditem. Essas coisas aconteceram para se cumprir a Escritura: nem o osso dele será quebrado. E ainda outra que diz: olharão para aquele a quem transpassaram. Depois dessas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, porém às escondidas, porque tinha medo dos judeus, foi pedir a Pilatos permissão para retirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Então ele foi e retirou o corpo de Jesus. Também Nicodemos, aquele que antes tinha ido à noite encontrar-se com Jesus, apareceu com mais de 30 quilos de uma mistura feita de mirra e aloés. Pegaram então o corpo de Jesus e o enrolaram com lençóis, junto com os perfumes, da maneira como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, onde estava um túmulo no qual ninguém ainda tinha sido sepultado. Então, por causa da preparação para a Páscoa, e porque o túmulo estava perto, aí colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Jesus, Marte Redentor nosso, aceita o silêncio respeitoso e reconhecimento pelo teu extremo gesto de amor em favor de toda a humanidade. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e valorizar o mistério da total entrega de tua vida para nos salvar. Amém. E a bênção de Deus para a tua vida, tua casa, tua família. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia.